Olá, graça e paz. Nessa semana, gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem conhecida da Bíblia que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Se você está com a sua Bíblia nas suas mãos, abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 22 em diante, né, que narra aquele fato maravilhoso, assombroso, sobrenatural, quando Jesus anda por sobre o mar. No verso 22, a Bíblia diz que Jesus obriga os discípulos a embarcarem num barco e partirem para o outro lado da margem. Enquanto isso, Jesus se despedia da multidão. Uma vez feito isso, a Bíblia fala aqui no verso 23 que Jesus sobe ao monte a fim de orar sozinho. E o verso seguinte, o verso 24, diz que quando o barco já estava, muito longe da terra, a muito estádio da terra, uma tempestade se forma. E aqui no verso 24 diz que açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Imagina só, né? Os discípulos açoitados por uma tempestade. Algo repentino. Certamente ficaram preocupados, apavorados, porque a tempestade era muito forte. Enquanto isso, Jesus não estava no barco como da outra vez. Tem uma outra passagem lá em Lucas capítulo 8, Marcos capítulo 4, que no mesmo lugar, no mesmo mar, houve uma repentina tempestade também, mas só que Jesus estava no barco. Mas dessa vez Jesus não está no barco, Jesus agora está lá no monte, orando ao Pai. Mas em um determinado momento, Jesus sai do monte e vai em direção aos discípulos, segundo a Bíblia, andando por sobre o mar. E os discípulos ali, perdidos, apavorados, tentando ali sobreviver àquela tempestade, de repente veio um vulto andando por sobre o mar. E exclamaram, a Bíblia diz que ficaram aterrados e começaram a exclamar: é um fantasma! E começaram a gritar. Por que gritaram? Porque a Bíblia diz que estavam tomados de medo. Na mesma hora, prontamente, a Bíblia diz assim, no verso 27, mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E o verso 28 aqui, que eu gostaria de ler para os irmãos agora, é a resposta de Pedro, aquela exclamação de Jesus Cristo. Veja só o que Pedro diz aqui no verso 28. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Repare bem, Pedro disse: manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: muito bem, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30 diz que Pedro, porém, reparando na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, e tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. O que me chamou a atenção aqui, e que para mim foi de muita importância de entender alguma situação na vida de Pedro, que eu me identifico com Pedro. Quem não gostaria de andar sobre as águas do mar? Mas veja só, estavam numa tempestade. A tempestade não cessou quando Jesus apareceu. A tempestade estava lá e Jesus estava andando sobre a tempestade não cessou. E Pedro, olhando para Jesus, começa a caminhar sobre as águas do mar, segundo a Bíblia aqui, mas de repente ele começa também a reparar que em sua volta a tempestade não cessou. E a Bíblia diz que ele começou a reparar na força do vento e, pumba, submergiu. E aí ele começa a gritar: salva-me, Senhor! Quantas vezes eu também estive numa situação como essa? Olhando para Jesus, mas meus lábios diziam: salva-me, Senhor! Senhor, toma uma providência. Senhor,
vá à frente, Senhor, faça isso, Senhor, por favor, Senhor, me tire dessa enrascada, me tire dessa situação. E hoje, mais do que nunca, né, nós estamos vivendo uma situação tão difícil, que é uma tempestade que se anuviou no horizonte, veio com uma tempestade, um ventinho, de repente sonou aí um furacão, um tsunami, né, que deixou o mundo inteiro perplexo, assustado, sem saber o que fazer. Aqui nós estamos vivenciando esse momento. E cremos que nós estamos orando, eu estou orando, eu creio que você também está orando, mas orando como? O que nós pedimos? Senhor, guarda-me para que eu não seja contaminado. Senhor, guarda meu filho, guarda minha esposa, guarda aí os meus entes queridos. E as pessoas estão aí, né, pisando em ovos, né? Uns estão patinando, e o recurso é a palavra de Deus. Muitos estão lançando a palavra de Deus, principalmente no Velho Testamento, pegando trechos, né, das profecias bíblicas e aplicando para o dia de hoje. Isso tem trazido também muitas confusões, porque tem muitas pessoas que têm, pastor, eu vi isso aqui, li isso aqui, o que o senhor quer dizer com isso? O que significa isso? Né? Qual é o significado dessa passagem para os dias de hoje? E lógico que a gente tem resposta e também muitas vezes não tem respostas para aquelas perguntas, né? O que eu observo aqui nessa passagem bíblica aqui é que tem duas situações, assim, duas premissas. Uma, Jesus disse, não tem mais, sou eu, tem bom ânimo. E quando Pedro diz que é a segunda premissa, se é tu mesmo, Senhor, manda-me contigo. E Pedro foi. E a Bíblia diz, assim como Jesus estava andando por sobre as águas do mar, Pedro também começou a andar por sobre as águas do mar. Mas com uma diferença, Pedro afundou e Jesus continuou ainda andando por sobre as águas do mar. Meditando sobre essa passagem aqui, eu comecei a lembrar, né, de uma passagem em que Deus, após Adão ter comido lá o fruto proibido, Deus aparece no jardim e pergunta, onde tu estás? Quando Deus diz assim, onde tu estás, Ele não está querendo ali, eu entendi assim, repreender a Pedro. Mas eu creio que era um chamado de amor, um chamado de justiça. Isto é, eu creio que o Senhor, ao dizer onde tu estás, estava disposto ali a reparar, né, o erro de Pedro, de Adão. Mas só que Adão, como Pedro, como nós também, ele começou a culpar todo mundo. Aí culpou a Deus, culpou a serpente, culpou a mulher. A serpente foi a mulher, mas ele culpou a mulher ali, a mulher culpou a serpente e foi um acusando um atrás do outro. Mas quando eu li ali onde tu estás, eu comecei a pensar uma coisa. Tem duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eu entendi ali, posso estar errado, né, os irmãos podem me ajudar, é que existe, naquele momento, duas vontades. A vontade soberana de Deus e, dá para entender, a vontade de Satanás. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal disse, no dia que comer desse fruto, sereis como Deus. Quem queria ser Deus na Bíblia? A Bíblia fala que foi esse anjo que caiu, que nós conhecemos hoje como Satanás. Ele queria ser Deus. Queria ser igual ao Altíssimo, segundo Isaías capítulo 14. Mas a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 1, dá a entender que só existia uma vontade, a vontade soberana de Deus. Né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. É a vontade de Deus, só tem a vontade dele, é a única vontade, é uma vontade só, a vontade de Deus, de criar os céus e a terra. Ao criar os céus, que fala sobre a eternidade, não está falando desse céu que está sobre a nossa cabeça, mas está falando sobre a criação dos anjos, né, que hoje alguns estão cercando o Senhor em adoração, e outros estão com Satanás, chamado hoje como anjos caídos, demônios e um monte de denominações aí, significados bíblicos.
Como surgiu a vontade de Satanás? Porque ele quis ser Deus. Essa foi a vontade de Satanás. E quando ele é expulso do céu, né, por quê? Porque lá no céu só tem uma vontade, a vontade de Deus. Então não havia um sinergia, um compartilhamento de duas vontades. Então Satanás foi jogado, segundo Ezequiel capítulo 28, foi jogado na terra. E quando o homem foi criado e colocado no jardim do Éden, Satanás estava ali, em forma de uma serpente. Ele usa-se dos seus argumentos para convencer a mulher a comer o fruto, e a mulher entrega o fruto aí para o homem, e o homem come. Mas o homem podia também, né, no seu livre-arbítrio, escolher: não vou comer não, vou ficar com a vontade de Deus, obedecer a Deus. Mas ele comeu. Se ele comeu, ele deu ouvido a Satanás, a uma segunda vontade. Então, o que dá a entender é que a partir desse momento, né, o homem está sempre escolhendo Deus, a vontade de Deus, e também dando ouvido, né, às situações do dia a dia. O doutor Martin Lloyd Jones, não sei se vocês conhecem, mas eu tenho alguns livros dele aqui, gostaria de compartilhar, vou apresentar para os irmãos aqui. Dr. Martin Lloyd Jones, ele é inglês, né? Escreveu vários livros. Um dos livros é esse aqui, ó, né? São as grandes doutrinas bíblicas. São 3 volumes. O primeiro volume fala sobre o Deus Pai e o Deus Filho. No segundo volume, ele fala sobre Deus e o Espírito Santo. E no terceiro, último volume, ele fala sobre a igreja e as últimas coisas. Eu recomendo a leitura, né? Você que gosta de conhecer a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, recomendo a leitura desses três livros aqui, que vai edificar muito a sua vida espiritual. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele cita que, ou dizer assim, define a pequena fé como sendo um problema. Ele escreve assim: todo problema de quem tem pequena fé é não pensar. A pessoa se deixa abater pela circunstância. É o caso de Pedro. Então Pedro tinha um pensamento, né? Ir ao encontro de Jesus sob as águas do mar. Mas em determinado momento ele se deixou abater pela circunstância. Então o Dr. Lloyd aconselha que todos nós precisamos dedicar mais tempo ao estudo das lições do nosso Senhor Jesus Cristo, daquilo que ele compartilhou, que está nos Evangelhos, e também Paulo vai mais tarde, em suas cartas, né, revelar, né, toda a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então o Dr. Lloyd diz assim, que todo o problema de alguém de pequena fé é que essa pessoa, em vez de controlar os próprios pensamentos, deixa que seus pensamentos sejam controlados por algumas circunstâncias. E aí, né, a pessoa, segundo o Dr. Lloyd, começa ou a afundar, como foi o caso de Pedro, ou começa a andar em círculos, né? Ele começa a patinar, ele não vai para frente, a sua fé não desenvolve, está sempre questionando, sempre perguntando o porquê disso, porquê daquilo. Senhor, onde tu estás? A minha oração, né? Hoje faz tempo que eu não escuto isso, né? Que a minha oração não chega ao céu, mas que para no teto da minha casa, da igreja, assim por diante. O que eu quero dizer aqui para os irmãos é que quando o homem escolhe a vontade, né, de Satanás, ele recebe uma comunicação. Dessa comunicação veio um pensamento. E esse pensamento criou uma convicção. Olha só, Deus diz assim: no dia que comer desse fruto, morrerás. Adão viu a Eva comer o fruto? Certamente viu. A Bíblia diz que ele estava do lado, né? E comeu. A palavra "e", no texto original hebraico, significa ao lado. Eva morreu? Eu não sei qual é a ideia de morrer naquela época. Para mim, morreu. Porque comeu, você, pumba.
né? Bate as botas. Mas Eva não morreu. O que ele pensou? Ué, Deus disse que ao comer o fruto morrerás, certamente morrerás, e Eva não morreu. Então aquela situação teve uma outra comunicação que trouxe uma dúvida, né? Essa questão na Bíblia, né? Eu estou com Deus, eu estou com o Senhor, mas estou no mundo. Mas a Bíblia diz que o Senhor orou ao Pai: Pai, não quero que tires do mundo, para que eu os guarde do mal. Você lembra dessa passagem? O Senhor disse: não quero que tires do mundo, mas que guarde do mal. Está lá em João capítulo 17, no verso 11, diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Quer dizer, nós continuamos no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Essa foi a oração do Senhor Jesus Cristo. Que sejamos um como Deus é um com o Filho, como o Filho é um com Deus. Assim como Deus é um com o Filho e o Filho é um com Deus, também o desejo do Senhor Jesus Cristo, revelado aqui, é que nós sejamos um com Deus, assim como o Filho é um com o Pai. Mas aqui no verso 21 ainda, no verso 20 diz assim: não rogo, capítulo 17 de João, não rogo somente por este, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Então Jesus disse: toda a glória que tu me deste, Senhor, eu dou a eles também, aos discípulos. Hoje nós podemos receber essa palavra, que toda a glória que o Pai deu a Jesus também nos pertence, está conosco, está em mim, através da palavra de Deus. O evangelista João, na sua carta, né? Deixa eu ver aqui, na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 18, assim: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos o Senhor e o Senhor nos ama. A prova está aqui na Bíblia: Ele morreu por nós, numa cruz, por amor a cada um de nós. Ele nos ama. E a Bíblia lá diz assim, que o perfeito amor lança o medo. E Jesus está ali do lado dele. Pedro está vendo Jesus. Jesus é a figura do amor. Estavam ali na tempestade, com medo de morrerem afogados. Jesus está ali. Andou por sob as águas do mar. Não é uma demonstração de amor, de querer estar junto dos seus discípulos. E a primeira coisa que ele disse: sou eu, não tem mais, tenha um bom ânimo, não temas. É a mesma coisa que Jesus está dizendo para mim hoje: não tem mais, tem bom ânimo. Não olhe para as circunstâncias do mundo, dos caos, do medo que está sendo propagado aí. Uns falam do terrorismo, que está sendo propagado aí, que tem assustado muita gente, e que a igreja também está passando por uma situação complicada. Nós não podemos congregar na igreja. As pessoas: e agora? Como é que vai ser? O que nós estamos fazendo em nossas casas é algo interessante, de refletir. Você está lendo a palavra de Deus ou está vendo filmes na Netflix? Está atrás de noticiários, notícias? Ou está se fortalecendo a sua fé em Senhor? Porque a Bíblia diz que homem de pequena fé tem dois pensamentos. É controlado por duas vontades. E nós não podemos ser controlados por uma vontade. Ou Deus é Deus,
Conforme, lembra quando Elias, lá no Monte Carmelo, ele brada, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Deus nos conhece, a vez que Ele nos conhece. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 20, que o Senhor conhece os pensamentos de todos nós. E Paulo diz que esses pensamentos que habitam em nós são pensamentos vãos. Não produzem vida, não produzem amor, não produzem fé, mas produzem o caos, o medo e a morte. O medo da morte. Tem uma passagem interessante, né? Que eu estava meditando aqui, que toda vez que eu medito, eu estava meditando essa semana, e uma coisa que eu nunca tinha pensado começou a povoar meu pensamento. Eu estava lendo Jeremias capítulo 29, verso 11, diz assim, Deus disse, eu é que sei qual o pensamento que tenho de vós, a seu respeito, diz o Senhor. Aí Deus acrescenta, eu tenho um pensamento de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse o fim que desejais, olha, mexeu com o meu coração, né? Eu comecei a pensar um monte de coisa. A nossa mente, né? Alguém disse uma vez assim, nossa mente é que nem um controle remoto. Né? Você está ouvindo uma mensagem no culto, ou diante aí do YouTube, de um pastor famoso, se aquela mensagem não lhe chamar mais atenção, há um controle remoto que liga para outras coisas, que muda o canal. Você vai lá para lá, vai não sei para onde, e você constantemente pode reparar que você está mudando os canais, usando o controle remoto. Então esse autor, né, não lembro qual é o nome, diz que a nossa mente é que nem um controle remoto, que a gente vai mudando assim de canal a bel prazer, né, quando algo não nos interessa, quando nós queremos fugir de alguma coisa, nós atiçamos a mente, o controle remoto, e saímos do mal para o bem, do bem para o mal. A percepção não está falando comigo, aí põe para uma outra situação, e assim também. E eu creio que Pedro tinha um controle remoto, porque ele estava olhando para Jesus, mas de repente ele mudou de canal, começou a ver a força do vento e bum, afundou. A mente, segundo a Bíblia, é o campo de batalha, é lá que o inimigo opera. E aqui o Senhor fala aqui, né, que a tendência nossa, a semente, né, corruptível, né, do velho homem que habita em nós ainda, que é oriundo, né, das más escolhas que fazemos no passado, quando não tínhamos Jesus Cristo como ser nossa vida, mas uma vez aceitou Jesus Cristo, a Bíblia diz que orienta que pensemos somente nas coisas lá do alto. Assim como morresse e ressuscitasse em Cristo, Colossenses capítulo 3, verso 1, 2 e 3, que nós devemos pensar somente nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Uma vez que você aceitou Jesus Cristo, só há um pensamento válido. É Deus, as suas promessas, a sua palavra, o Espírito Santo que habita em nós, só isso é que deve permear o nosso coração e a nossa mente. Mas, de quando nós vacilamos, né? E vem aí o controle remoto, muda o foco, e nós pensamos, mas Senhor, socorre-me, Senhor, estou morrendo, Senhor, estou submergindo, faça alguma coisa, Senhor. Quando eu estava lendo Jeremias 29, algo me deixou assim, não vou dizer apavorado, mas um pouquinho reflexivo. Imagine uma coisa, imagine Deus pensando em nós. Aqui diz assim, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz. O que dá a entender que o Senhor está dentro assim do limite humano, 24 horas pensando em nós.
pensando em você, pensando em mim. Pensa nisso. Deus pensando 24 horas em nós, em você e em mim. Mesmo que muitas vezes aqui não esteja pensando nele, pensando em Deus, o que dá a entender aqui, Jeremias 29, ações, que ele está pensando em mim. Ele está pensando em nós. Por isso que ele andou por sobre as águas do mar. Que demonstra o quê? Emergência. O pronto socorro. Para socorrer aqueles discípulos que estavam apavorados, com medo de morrerem afogados. Paulo, uma vez, uma intriga que houve na igreja, que narra lá no livro de Filipenses, capítulo 4, onde duas mulheres servas do Senhor, dedicadas ao Senhor, começaram a não combinarem mais os seus pensamentos, as suas ideias sobre a igreja, sobre o andamento dos cultos, o andamento da igreja, e começaram a ter uma discórdia entre elas. E Paulo, ele intervém, não repreendendo uma ou repreendendo a outra. Ele encontra uma solução ali. Ele diz assim para a dona Evódia e para a dona Sintique. Evódia e Sintique. Diz assim: pensem concordemente no Senhor. Pensem conforme a vontade do Senhor. Pensem somente no Senhor. Pensem em de acordo com o Senhor. Amós 3 diz assim: andarão dois juntos se não houver entre desacordo? Você está de acordo com o Senhor? Você fala que o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, é o Shaddai, leão da tribo de Judá, que para ele nada é impossível. É esse Deus que você tem que andar. E Pedro andou, quando olhava para o Senhor, disse: vem. Mas ele também, o controle remoto, ligou e começou a olhar a circunstância e, tibum, afundou. Pense concordemente com o Senhor. Ele está perto de você. Ele não está longe. Ele não é apenas um vulto, um fantasma, uma promessa, uma fantasia espiritual de igreja. Mas eu creio que o Senhor está perto de você. E eu creio pela fé e vejo pela fé que Ele está estendendo as suas mãos e segurando você. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Elias, ou Deus é Deus, ou Baal é Deus. Não há dois pensamentos, é um só pensamento. É o que eu estou meditando nessa semana. E olha que o diabo aparece várias vezes me colocando em situações complicadas. Mas eu estou tentando aqui, estou resistindo. É uma luta gloriosa, né? Uma batalha pela vitória. O que dá a entender aqui, a vitória está quando nós realmente decidimos qual a vontade que devemos seguir. A vontade soberana de Deus ou a vontade de Satanás? Olha, Deus está escondendo alguma coisa para você. Né? Deus, viu, Eva? Deus está te escondendo alguma coisa. Deus não quer que você participe aqui de uma coisa maravilhosa. Já pensou? Você comer esse fruto, você vai ser Deus. Deixe as coisas nas mãos do Senhor. No livro de Isaías, capítulo 33, né, diz que há um rio grandioso lá no céu, e que nesse rio, lá em Sião, né, segundo Isaías, capítulo 33,
barco a remo não vai navegar nesse rio de Deus, não. O que é o barco a remo? É aqueles que estão se esforçando humanamente. A Bíblia não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Não é você fazendo alguma coisa para agradar a Deus que você vai navegar nas águas tranquilas, alegres, festivas do Senhor. E também diz ali, navio de grande porte também não vai navegar nesse rio de Deus, não. E se é um navio de grande porte? São, talvez, né, que eu possa pensar que são os PhD da Bíblia, que racionalizam a palavra de Deus, tem formação para cá, tem teologia para cá, prega muito, conhece muito, acha que é inatingível, porque conhece a palavra de Deus de Gênesis Apocalipse. Não sei se é isso, né? Eu fico pensando que talvez seja isso. Você tem uma outra definição do que seria esse navio de grande porte, mas isso é uma coisa. Esse navio a remo e navio de grande porte não vai navegar no rio de Deus. Ali diz que somente um barco à vela. Mastro na Bíblia, né, significa fé. Corda significa amor. Então tem que esticar bem, né, as cordas para segurar o mastro e içar a vela. A vela é total dependência de Deus. Confiar no Senhor. Eu abro a vela e o Senhor, em um determinado momento, a vontade dele, vai soprar do norte, soprar do sul, do leste, oeste, não sei. Mas o Espírito Santo, que é o vento, vai soprar. Vai soprar para você, que não está soprando para você agora, e vai te conduzir, com certeza, para um porto seguro. E Pedro estava afundando. Aí Jesus vai lá, estende a mão, tira o Pedro da profundeza das águas e volta ao barco. Então, onde Pedro estava até voltar ao barco, pela segunda vez, eu já ouvi isso aí numa pregação, acho que foi numa pregação, num livro, que Pedro andou 2 vezes sobre o mar. E quando Jesus e Pedro entraram no barco, a Bíblia diz, veio a bonança, a tempestade cessou e todos começaram a admirar, verdadeiramente é filhos de Deus. Eu creio que essa passagem bíblica tem uma lição. A conclusão, a premissa maior é que Jesus anda sobre as águas do mar. A premissa menor é que Pedro afunda nas águas. E a conclusão é que a intervenção do Senhor Jesus Cristo, salvando Pedro das profundezas do mar, entrando no barco, o vento cessa, e a conclusão que os discípulos chegaram é que Jesus verdadeiramente é Filho de Deus. Espero que você também possa ter essa paz no meio dessa tempestade. Jesus está entrando no seu barco nesse momento. Eu creio nisso. Está estendendo as tuas mãos, tirando você dessa situação terrível que está vivendo, desse conflito familiar, esse conflito de relacionamento, essa quebra do relacionamento. Ele está lá, estendendo as suas mãos. Segure na mão do Senhor e deixe que ele entre no seu barco espiritual. E quando Jesus entrar no seu barco espiritual, a Bíblia diz, quando ambos, você e Jesus, entrar no barco, cessou o vento. A tempestade vai cessar. E você vai aprender que só existe uma vontade. Só existe um Senhor. Verdadeiramente é Filho de Deus. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, né, e nos ajudar a meditar cada vez mais na sua palavra e possamos crescer e desenvolver a nossa vida espiritual. Amém? Deus abençoe. Até a próxima. E espero que vocês aí estejam se fortalecendo cada vez mais no Senhor. Em oração. Pedimos muita oração para vocês, para a igreja. Muitos irmãos estão passando por muita necessidade, grande necessidade. E se os irmãos puderem nos ajudar, nos procure
E me pastor, como é que eu posso ajudar aí? Vocês, nossos irmãos da nossa igreja poderão dizer, só, precisamos disso, aquilo, disso, aquilo, vocês vão tapar a necessidade. Deus abençoe, ou na paz, até breve.